Boa noite, pessoal. Sou John Farage e nós estamos começando aqui mais um devocional sobre fé sobre o medo. Nessa quarentena, nos acompanhe que nós vamos estar aqui lendo a Bíblia e vamos estar trazendo palavra de esperança, de fé, para você e toda a sua casa. Então vamos começar que o nosso tempo aqui é bem curtinho. Lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 4 diz: De repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também candeleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Verso 8. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos, povo de Saul? Escolham o seu melhor guerreiro. Escolham o seu melhor guerreiro e tragam-no a mim. Se ele tiver sorte em me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte em matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Quando Saul e as suas tropas ouviram o desafio do filisteu, ficaram aterrorizados e perderam a esperança. Hoje eu gostaria de trazer um devocional sobre essa palavra, que é uma história que todos conhecem, que é Davi contra Golias. Essa é uma história onde acho que praticamente geral conhece essa história. Mas eu queria te convidar hoje a sair um pouco da caixinha para nós falarmos uns pontos que eu tirei, uns pontos que eu quero trazer para você. Golias, ele seria como se fosse o medo. Golias seria como se fosse o seu desafio, o seu problema, a sua situação. Este é quem é Golias. E Golias ia todo dia. Golias era do exército dos filisteus e ele ia todo dia e pedia uma pessoa. Ele queria duelar com alguém. E os israelitas estavam apavorados. Mas o que nós não sabemos, aliás, o que nós não percebemos, é que os filisteus, eles não eram um adversário novo para os israelitas. Os filisteus eram pessoas, eram um povo no qual já tinham lutado 3 vezes contra o povo de Deus. E as 3 o povo de Deus tinha ganhado. Só que agora o que aconteceu? Por que agora, nesse exato momento, o povo está com medo? Por que eles estão aterrorizados, diz a Bíblia? Eles perderam a esperança. Simplesmente porque agora nesse exército tem um gigante. Simplesmente porque agora nesse exército tem alguém que parece diferente, né? E muitas vezes isso tem acontecido conosco. Tem batalhas que você já é decretado como mais que vencedor. Você já enfrentou outras batalhas e você venceu. Mas você está enfrentando uma batalha agora e nessa batalha você acha que você vai morrer. Simplesmente porque apareceu algo novo, simplesmente porque tem um gigante, tem alguém de 3 metros que está te causando terror, que está te causando medo. E você você está paralisado. Mas nessa noite eu queria te falar algo. Deixe as artimanhas do gigante para lá. Deixe as artimanhas do inimigo para lá. Não é porque apareceu um gigante que você tem que ter medo. Mas se você já venceu as outras 3 vezes, não é dessa vez que você vai perder. Então pare de medo. Se nessa batalha aparecer um gigante, é porque a tua vitória vai ser maior. Se nessa batalha aparecer um Golias que está te trazendo medo, é porque a queda dele vai ser maior. Então não se preocupe com o modus operandi que o diabo está trazendo. Ele só está trazendo o gigante para você ter medo. Mas se você já venceu 1, 2, 3 vezes, agora você vai vencer mais uma vez. Se o gigante apareceu, é porque ele vai cair. O gigante só aparece para a sua vitória e a sua promoção ser maior. Então não se preocupa. Mas você também sabe o porquê que eles causaram muito medo neles? Porque o gigante, Golias, quando ele fala com o povo, ele desconecta o povo de Deus e ele liga o povo a quem? A Saul. Tanto que nós lemos aqui, quando ele diz e fala bem assim, cadê vocês, servos, povo de Saul? Peraí, eles eram povo de Saul ou eles eram povo de Deus? Eles eram povo de Deus. Eles eram pessoas separadas por Deus. Eles eram o povo de Deus naquele momento. Só que o gigante ele usa uma artimanha. Ele desconecta
ele desconecta o pessoal de Deus e conecta eles a Saul. E quando o gigante conecta eles a Saul, a derrota está certa. Porque ele tirou quem daria a vitória para eles. Sabe o que muitas vezes o medo vai tentar fazer conosco? O medo ele vai tentar fazer com que nós nos desconectemos de Deus. E isso é algo muito perigoso. Isso é algo que eu quero falar com você nessa noite. E não, independente do medo que você esteja sentindo, independente da situação que você esteja passando, se conecte a Deus. Se conecte em Deus. Nunca deixe o medo te desconectar de Deus. Porque quando o medo ele te desconecta de Deus, quando ele te tira junto de Deus, quando ele te separa de Deus, ele tem chances de te vencer. Mas quando você se conecta a Deus, que é a fé, nunca o gigante poderá te vencer. Então nessa noite eu te convido a algo, a você andar por fé e não por medo. Eu te convido a você andar sobre a fé e não sobre o medo. Como assim? Nunca deixe o teu gigante te desconectar daquele que vai te dar a vitória. O teu gigante, o teu medo só tenta te desconectar daquele que ele vai te dar a vitória, porque ele sabe que se Deus estiver do seu lado, a vitória é certa. Então agora nessa noite eu gostaria de orar com vocês. Por Davi, quando ele vai para a batalha, ele fala algo impressionante. Ele diz assim: ei, eu não estou aqui sozinho, mas eu venho em nome do povo de Deus. Davi, ele se conecta a Deus, ele não deixa o medo desconectar ele de Deus. E ele diz mais ainda, ele fala assim: o meu Deus está comigo. Ele se conecta a Deus, ainda que o medo tente desconectá-lo a Deus. No mundo que estamos vivendo agora, muitas vezes o medo vai tentar nos desconectar de Deus. Talvez você agora esteja você esteja com tanto medo, você esteja tão aterrorizado que você esteja se desconectando de Deus. Mas nessa noite nós vamos orar. Nessa noite nós vamos orar por você e pela sua casa. Porque você vai se conectar a Deus, você vai andar sobre fé, você não vai ver o gigante como ele é, mas você vai ver o gigante como Deus vê o seu gigante. Então nessa noite vamos orar. Agora, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, faça algo agora, tenha um momento com Deus, vamos orar agora. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, nós estamos, ó Pai, vivendo um momento de medo, de caos, mas eu declaro sobre o Teu povo, que eles não vão se desconectar de Ti, que eles não vão ter medo, que eles não vão ser parados pelo medo, que eles não vão ser aterrorizados pelo medo, mas nós vamos andar por fé, independente da situação que estamos vivendo, nós vamos andar por fé, e pela fé, nós já somos mais do que vitoriosos, contigo ao nosso lado, nós somos mais que vitoriosos, em nome de Jesus, amém. Pessoal, esse é o nosso devocional, amanhã no mesmo horário, nós vamos estar aqui novamente. Fechado? E olha só, tem o nosso WhatsApp aí, nos mande uma mensagem que nós queremos nos conectar com você. Um beijo, até amanhã.